Muito bom dia a todos. Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e juntos então possamos adorar a Deus como Ele merece, com todo o coração, toda a alegria, em espírito e em verdade. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado neste lugar. Que Ele possa receber em seu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, esse culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração. Que Ele possa receber as nossas vidas dentro da sua presença, dentro do seu altar, e que mais uma vez o Senhor possa ser gracioso para conosco e nos abençoar, derramar sobre nós da sua graça. Que Deus possa falar conosco, que o Espírito Santo tenha a plena liberdade para se mover, para agir nesse lugar, em nossas vidas, e que o sobrenatural de Deus venha sobre nós, e que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus e pela graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados, e vamos então orar ao Senhor neste momento. Eu vou pedir que o nosso irmão Agostinho nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Irmão Agostinho, por favor, oremos. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, essa leitura inicial, que encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo 25. Ele tem 22 versículos, e nós vamos ver o Salmo todo, alternadamente. Salmo de número 25. Então eu leio os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Assim procederemos uma leitura bem participativa desse salmo. Está ali no Data Show. Se os irmãos preferirem ler por ali, podem fazer. Diz a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta para mim e vem com paixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o teu sofrimento, e o dou todos os meus
comigo, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Preservem-se-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, me todas as tuas provações. Vamos ler novamente os versos 4 e 5. 4 e 5, todos juntos. Faze-me. Entrou? Vou atenção, por favor. O 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Queremos dar as boas-vindas aos visitantes, que estão conosco. Eu quero pedir que, por gentileza, aqueles que nos visitam, possam colocar-se em pé, por favor, para que possamos vê-los e saudá-los na comunidade. Por favor, os visitantes que cá estão. É o casal, são filhos, né? Ali, filho e nora, né? Do Francisco, da Olinda, é o Daniel e a Inês. A Beatriz. Olha, mais uma Beatriz aí. O Daniel, mais o Daniel, né? E a Beatriz. E lá atrás é o Israel? Não. É o Bernardo. O Bernardo que está conosco. Amém. Vamos dar as boas-vindas aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ontem, sempre. Uma alegria tê-los conosco. Podem sentar, queridos. E nós vamos passar a palavra então ao nosso ministério de louvor e adoração, para que possamos juntos adorar e louvar o Senhor. E nós vamos ficar em pé e vamos começar justamente com as primeiras palavras deste salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, pois em ti, Senhor, eu me refugio. Louvemos ao Senhor. A ti, Senhor. Dizer que é bom, sabemos que Ele é bom e ao longo da história temos visto isso mesmo, como o Senhor é bom, como as suas misericórdias se renovam sobre todos nós a cada manhã, independentemente de não sermos merecedores delas, o Senhor nos compra. E queremos exaltá-lo por isso mesmo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdias são
sobre a nossa vida. E queremos continuar a louvá-lo e queremos dizer que ao nosso Deus pertence a salvação, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força. Porque sim, só Ele é digno de honra, de glória, do nosso louvor, da nossa adoração. Nenhum homem, mas só Deus, somente Deus, é Ele que queremos louvar esta noite. Pensando no salmo que nós lemos de manhã, o Salmo 25 é um salmo muito forte. Ele não só nos mostra como Deus nos auxilia, aquele Deus poderoso que não falha, mas também é um Deus de confissão. É um Deus, não, é um salmo, peço perdão, um salmo de confissão, em que eu reconheço aquilo da forma, o lugar onde estou, como estou, em que eu peço perdão pelos meus pecados. E este dia diz-nos: eu venho como estou. Então, realmente, que nós nos apresentemos a Deus e seja um tempo também de pensar como é que nós estamos, como é que nós viemos até Deus. O Senhor aceita-nos, só não aceita o pecado. Então, vimos até Ele, tal como estamos, não precisamos de máscaras, não precisamos de nos aproximar com o Senhor.
Oh Deus maravilhoso, misericordioso, e aceita-nos tal qual como nós estamos. Pois é nós deixarmos a trabalhar em nós. Nós vamos cantar isto mesmo. Tua ira santa é por si. Nós dizemos neste hino. Nada livre, aceita este pecador. Eu venho como estou. E o Senhor aceita-nos para nós termos esta atitude de arrependimento, de contrição e de confissão. Mas eu não quero ficar como estou. Eu quero que o Senhor faça a obra em mim. Eu quero ser diferente. E o próximo grupo que nós vamos cantar é um coro de oração de entrega. Nós pedimos mesmo, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas, ensina-me a ter santidade, porque eu só quero amar a Ti, porque Tu és o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu venho como estou e quero que o Senhor mexa com tudo, para que eu seja como Ele quer que eu seja. Vamos entregar-nos nas mãos do Senhor e dizer para Ele entrar, para Ele mexer, para Ele fazer a obra em cada um de nós.
que o Senhor mexa e faça um milagre em nós. Uma dessas formas é começar por ouvirmos a voz do Senhor a falar connosco. E é isso que vamos ter já de seguida, a palavra exposta, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Bom dia, amados. Todos estão felizes, alegres com Jesus, amém? Amém. Todos podem dizer aleluia, glória a Jesus. Amém. Estamos felizes por estar aqui com os amados. Chegamos no dia 2 desse mês de junho. E tive um episódio de enfermidade nesse período. Eu até podia dizer como Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2:18, que Satanás nos barrou o caminho. Só que no nosso caso ele tentou, mas não barrou. Nós, ainda em Goiânia, no Brasil, eu fui acometido de uma enfermidade 15 dias antes de viajar. E tudo indicava que não daria para vir. Mas fui ao médico, ele pediu exames de imagem, muita coisa, eu fiz tudo, e ele então me deu alta para viajar. Mas nesse período eu tive outra enfermidade, tive herpes labial. E eu pensei, não dá para ir. E o volume de coisas acontecendo. Quando a gente sai de casa para passar 15 dias, é uma arrumação. Mas para passar 2 meses, são outras arrumações. Conta bancária precisa estar em ordem, contas de luz, de água, tudo tem que estar organizado, até mesmo o carro. Desculpem. O carro, precisa ter alguém para funcionar o carro de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, para não cair na bateria. Então, não é fácil para mim e para minha esposa Daisy sair de casa. E nós aproveitamos esse período porque ela teria 2 meses de férias, 1 mês na universidade e 2 meses na prefeitura. Sendo que 1 mês na prefeitura de Goiânia, onde ela é funcionária. Sendo que durante 1 mês coincide, né, com o da prefeitura. Então ela teria 2 meses, junho e julho, no trabalho municipal e 1 mês na universidade. Irmãos, desculpem aí essa exigência minha, porque eu prefiro ficar com as mãos livres para manusear a Bíblia. A partir dos 74 anos a gente tem certa dificuldade, né? Então, leve em conta o pigarro, leve em conta o esquecimento, enfim, leve em conta Washington. Mas finalmente nós viajamos e eu até terminei de tomar os antibióticos aqui, já em Fonte de Sor. E interessante que 10 dias após eu adoeci de novo. Adoeci com uma infecção urinária que me desestabilizou.
desde segunda-feira passada, que eu passei a ter febre. Aí fui ao posto de saúde, Dr. João Silva, acho que é isso, né? Dr. João Silva nos atendeu de uma maneira maravilhosa e nós fomos assim abençoados por Deus. E enfim, prescreveu novo antibiótico e tive febre até sexta a febre, até quinta, sexta a febre passou. E aí parei de comer, mas ontem o pastor perguntou se nós queríamos conhecer Abrantes. Eu falei eu e eles falando que queríamos conhecer. Aí já era 7h30 e eu tinha almoçado meio-dia. Eu falei, eu estou até com fome, a gente pode tomar um café. Ele disse, um jantar é melhor. Mas a irmã Mitch não está junto, né? Ele disse, não tem problema, ele está ocupado. Está com muito trabalho lá para fazer. E dessa forma, nós estamos aqui hoje felizes, alimentados, né? E prontos para reiniciar as atividades. Ontem eu preguei em Fora do Arrão e hoje aqui com os irmãos e à tarde lá em Brunheirinho. Vou conhecer, ainda não conheço. Há várias congregações, eu já conheço todo o trabalho da igreja em Ponte de Sor, através do livro do pastor, do Dr. Paulo Calado, e tenho me correspondido com ele semanalmente, temos trocado ideias, conversas. Eu já li esse livro 2 vezes e eu fico assim um pouco preocupado porque algumas congregações estão fechando e outras a fechar. Eu digo assim pelo número de pessoas, né? E então, irmão, faz o seguinte, eu vou fazer uma tentativa de segurar o microfone. Deu certo. Obrigado. Valeu, esforço. Palmas por isso. Muito obrigado. E eu estou sempre disponível para ajudar. Sim, aí me preocupei com as congregações que já fecharam e que estão a fechar. Eu vejo que realmente não é um trabalho só do pastor, é um trabalho da igreja. A igreja precisa se esforçar para que esse trabalho feito lá atrás, por tantos homens de Deus, que deram as suas vidas, deram até o seu sangue, para que esta obra permanecesse. Precisa da igreja para que esta obra não se feche. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mesmo assentados como os irmãos estão, podemos ler juntos. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Outra vez. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Pai, fala conosco por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Portugal é conhecido pela ação descobridora dos seus grandes navegadores. Nós estudamos isso na escola desde o curso fundamental, né, lá no Brasil. E temos familiaridade com alguns nomes de descobridores, navegadores portugueses, principalmente Pedro Álvares Cabral. Eu relacionei alguns homens que foram colunas nos descobrimentos de Portugal, como João Gonçalves Zaco, Diogo de Silves,
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e outros. E esses homens fizeram grandes descobertas, viajaram por longos caminhos marítimos, muitos morreram nessas viagens, e eles deram a vida por isso. Mas hoje, Portugal está precisando descobrir outra coisa, que é a palavra de Deus. Portugal precisa urgentemente descobrir a palavra de Deus, porque Jesus está às portas. E quem pode fazer Portugal descobrir a palavra de Deus, amados, é a igreja portuguesa. São os portugueses que precisam serem descobertos para o Evangelho pelo seu próprio povo. Ontem eu e Deide saímos numa caminhada em Foros do Arrão para colocar alguns folhetos evangelísticos nas caixas de correspondência, porque não se encontra ninguém nas ruas. E eu vi, amados, o peso espiritual que é fazer esse trabalho para um estrangeiro. Eu senti o peso espiritual. Amados, quando eu cheguei aqui no dia 2, eu comecei a orar, Deus me falou pela palavra que o rei de Tiro aqui é muito forte. O rei de Tiro aqui é muito forte. Serviu de alerta para mim. Eu comecei a jejuar e a orar mais pela evangelização de Portugal. Mas isso, amados, eu não posso fazer sempre. Vocês podem fazer sempre. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fiquei feliz com esse amém, porque amém quer dizer eu concordo, assim seja. Isso é reciprocidade. Que Deus possa segurar esse amém e usar os amados para a evangelização de Portugal. Amados, o texto é enfático. Assim, nesse texto eu quero usar, amados, a revista do Projeto A Pé. Nós vamos usar durante o curso essa revista, que vai ser distribuída gratuitamente aos participantes. E esse curso bíblico tem 12 lições, e uma dessas lições é sobre a qual eu vou falar hoje. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler isso aqui, porque demora, né? Eu tenho outra coisa para apresentar para os irmãos. O título do estudo é o Evangelho Encoberto. É por isso que eu estou usando este versículo, né? Porque o título está de acordo com o versículo, o Evangelho Encoberto. Então Portugal precisa descobrir o caminho não mais para as Índias, o caminho não mais para a América do Sul, mas o caminho para a glória celestial. Precisa descobrir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, através da Igreja Evangélica Portuguesa. Estava lendo um depoimento do presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, e me falhou o nome dele agora, mas ele dizia que Portugal tem cerca de 400 mil evangélicos, numa população de quase 11 milhões de habitantes. Dá menos de 5%, uns 3%, pelo que ele fala. Mas nesse grupo está incluído o Testemunho de Jeová, que é muito grande, né? Aqui em Portugal. Então, amados, há muita coisa a considerar sobre o Evangelho encoberto. Paulo disse: se o meu Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Então o Evangelho está encoberto e precisa ser descoberto em Portugal pela própria igreja portuguesa. Mas, amados, pensando sobre o nosso trabalho missionário já de 36 anos, de 34 anos, com mais 6 de trabalho pastoral em igreja já formada, né, me vem à memória o nome de muitas pessoas para as quais o Evangelho não estava encoberto. Aliás, para as quais o Evangelho estava desaparecido, coberto.
E conversando com um empresário certa vez, ele disse assim: pastor, o senhor tem muita história para contar. E eu disse: realmente eu tenho, porque já tenho uma certa idade avançada, mas eu creio que até os jovens têm alguma história para contar. A história da escola, né, do curso fundamental, do ensino médio, da universidade. E a nossa vida, irmãos, ela é formada com uma história. E nós precisamos muitas vezes ficar lembrando para nos deleitarmos e também para nos arrependermos das gafes que cometemos no passado, né? que fazem parte da nossa própria história. E me lembrando dessa história, amados, me veio a lembrança de uma viagem, de uma mudança que nós fizemos de Recife para o centro-oeste do Brasil, do leste para o centro-oeste. Nós nos mudamos para uma cidade no norte de Goiás. Eu vou evitar falar nomes, porque está sendo gravado, né? E então nos mudamos para o norte de Goiás para a plantação de uma igreja, uma cidade que tinha 40 mil habitantes. E tinha um hospital, Deus podia trabalhar, e não tinha igreja congregacional. Geralmente as igrejas que nós plantamos, elas são em lugares onde não tem a nossa denominação. Assim preferimos. E aí fizemos a mudança, chegamos na cidade, alugamos casa, e filhos na escola. As primeiras atividades começaram a ser feitas de evangelização, e depois de uns 10 dias resolvemos abrir a igreja na nossa própria casa. E a casa era uma casa simples, não tinha muro na frente, nem dos lados, só no fundo, e do lado tinha uma cerca de arame. E morava um ancião, casado, ele tinha uns 80 anos de idade, tinha sido alcoolista no passado, mas há alguns anos tinha deixado de beber. E aí nós começamos a conversar com o casal e o convidamos para o culto no domingo na nossa sala. Aí ele veio com a esposa, também já bem idosa. E depois, aí mais algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, e depois do culto eu perguntei para ele: o que o senhor achou da mensagem? Aí ele me deu uma resposta, não sei se os irmãos aqui em Portugal têm esse conhecimento desse bordão. Ele disse assim: o papel aceita tudo. Aqui também fala assim? Não, né? Então vou explicar. O papel aceita tudo, quer dizer, tudo que você escrever no papel, seja mentira, pornografia, bobeiras, tudo que você verdade, tudo que você escrever, o papel aceita. Então ele quer dizer que a mensagem que ele ouviu era uma mensagem qualquer. O papel aceita tudo, né? Eu fiquei assim um pouco triste, mas não levei muito em conta não. O tempo passou e nós continuamos com a amizade. Ele vinha limpar o nosso quintal, e limpava bem, e a gente pagava, e desde então começou a visitar a esposa dele, e aquela atividade foi crescendo, a amizade, e um dia ele adoeceu e precisava de ajuda. Ele foi para o hospital e precisava sempre fazer um curativo na perna, e Deus ia fazer esse curativo, mas se continuou a fazer, e foi ganhando amizade, e dele e da esposa. E depois de um tempo ficou sarado, e depois de um tempo ele adoeceu com outra enfermidade e foi levado para a capital, para Goiânia, e lá a família achava que ele ia morrer, não ia mais sobreviver. Mas nós tínhamos esperança que ele sobreviveria. Nesse período, a nora dele já havia se convertido a Cristo, e um filho também, na nossa igreja. Mas aquela preocupação dos filhos, eu comecei a orar por eles, para eles ficarem tranquilos, também pelo pai. Mas Deus me mostrou num sonho que ele ia voltar feliz para casa.
E realmente aconteceu. Nós o visitamos no hospital, na cidade local, e depois, amados, quando ele voltou da cidade, da capital, já sarado, ele foi para a nossa igreja. Nessa época já não era mais na casa, era numa casa que nós já tínhamos comprado e reformado. Ele chegou lá, entrou para o culto, se ajoelhou, se benzeu, como todo católico faz, e se assentou. E eu me assentei perto dele. Ele já tinha ouvido muito a palavra de Deus através dele, um pouco também através de mim, na residência dele. E depois ele continuou indo aos cultos também na nossa casa, ainda que o papel aceitasse tudo. E aí o que aconteceu? Eu sentei perto dele no banco e perguntei, antes do culto, o que o senhor deseja receber de Jesus nesta noite? Ele falou assim para mim: a minha salvação. Eu já tinha 81 anos, 82, por aí. Eu fiquei feliz com aquilo. Depois do culto, ele recebeu Jesus como Salvador. A Bíblia diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Para aquele Senhor, o Evangelho não estava mais encoberto, já estava aberto, Ele já estava conhecedor do Evangelho, analfabeto. Passou a frequentar a escola dominical pela manhã, ia para os cultos até quando não tinha culto. Às vezes a zeladora passava, ele estava na frente do templo. Aí ela avisava: olha, hoje não tem culto. Aí ele ia para casa. Se tornou também um dizimista. Louvado seja Deus. Amados, o Evangelho estava encoberto para um outro senhor, ancião também. Deus foi levar uma roupa para a costureira, que era da igreja, uma irmã da igreja. E eu fui assim um pouco contrariado, porque eu tinha outras atividades para fazer, mas eu fui levá-lo. E quando eu cheguei lá em Goiás, no interior, entra-se muito nas casas pelo fundo, pela cozinha. E aí eu entrei e no quintal estava um ancião, um senhor também com presumíveis 82 anos. E aí Deus entrou para conversar com a costureira e eu me assentei lá na sombra para conversar com o ancião. Eu não o conhecia, era o pai dela. E começamos a conversar, e ele bom de conversa. E aí eu fui falando de Jesus, perguntando se ele conhecia Cristo, perguntando sobre a família, e fui lendo a Bíblia para ele. Ele não conhecia a Bíblia, a não ser alguns textos que a filha lia para ele, e fui falando, e no final, depois de quase uma hora de conversa, ainda bem que a costura demorou, e quase uma hora de conversa, eu perguntei para ele: o senhor deseja receber Jesus como seu Salvador? Aí ele disse assim, olhou para mim, deu um sorriso meia boca e falou assim: o senhor está me imprensando? Quer dizer, o senhor está me colocando contra a parede? Aí sorriu e disse: eu quero. Aí recebeu Jesus como Salvador. Se tornou frequentador assíduo da igreja e também se tornou dizimista, com aposentadoria que recebia do INSS. Esses homens já partiram para a glória. O Evangelho estava encoberto para eles, porém Jesus nos usou para que eles ficassem conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Amados, no nosso trabalho de evangelização, nessa mesma cidade, no norte de Goiás, nós fomos evangelizar a feira coberta, é um mercado, vamos dizer assim. Lá chama a feira livre, que é sem cobertura, e a feira coberta. E nessa cidade tinha uma feira coberta, nós fomos lá comprar e também evangelizar, distribuir folhetos, literatura na feira. No Brasil isso é muito comum. As pessoas aceitam, raramente alguém joga uma literatura evangélica, evangelística fora. Às vezes jogam quando a gente não está vendo, mas aí não tem problema. E então nós começamos a distribuir folhetos, e Deise
se aproximou de uma mulher jovem, mas casada já, que vendia queijo manteiga, um queijo que usam muito no Nordeste do Brasil. E desde então comprou o queijo, começou a conversar com ele e descobriu que ela era nordestina, porque a minha esposa também é nordestina, de Pernambuco. Aí começaram a conversar e interagiram naquela solidariedade regional do Nordeste. Foram conversando, alentejando, para identificar, né? E aí ele ofereceu um curso bíblico para ela. Eu até vou mostrar aqui para os irmãos qual foi. Ela mostrou esse curso bíblico, que também vamos usar no Projeto A Pé. É um curso bíblico simples, que tem 8 lições, 7 delas apenas para marcar com X, não escreve nada. Até pessoas analfabetas podem fazer, desde que tenha um monitor, né? Alguém que possa auxiliar. A pessoa lê na Bíblia, lê a pergunta, lê as respostas, lê na Bíblia, lê as respostas de novo e a pessoa escolhe uma das respostas de acordo com o que ela acha que é correto, segundo a Bíblia. Aí Deus ofereceu esse curso bíblico e ela aceitou. Porém, a família toda de tradição católica que não aceitava a Bíblia lá, não aceitava crentes. E aí a solução foi ela fazer o curso bíblico em casa e corrigir na feira, na hora da venda do queijo em pé. Ela ficava em pé, não tinha uma barraquinha dentro da feira para ela vender, não. Ela ficava encostada numa coluna, com os queijos em cima de uma cadeira, não é? E bem acomodados, e desde então se aproximava, pegava o curso bíblico e ela corrigia uma lição por semana. E começava a corrigir e fazer o comentário. Não era só ver se estava certo, tinha que comentar, porque cada lição tem um título. Essa primeira é a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, não é? Aí corrigia ali em pé na feira. E sabe o que aconteceu, amados? Essa mulher recebeu Jesus como Salvador. E o marido então ia levá-la à igreja, nessa época ainda era na nossa casa, e depois ele ia para um rodeio, coisa de boi. Ele era envolvido com fazenda e trabalhava com gado. E aí deixava lá e depois do culto ele ia buscá-la. Aí um dia nós fizemos uma visita ao sítio deles, e ele estava no sítio trabalhando, ela também estava. Nessa altura nós já havíamos feito amizade. E então demos um passeio pelo pasto, e aí Deus começou a falar de Jesus para ele. Começou a conversar e perguntou se ele já tinha feito a decisão dele ao lado de Jesus. Aí ele falou que já. Ela perguntou aonde? Ele disse: aqui no campo mesmo. Eu olhei para as estrelas, para o céu, e eu recebi Jesus como Salvador. Ele se tornou diácono da nossa igreja lá, né? E tem um filho que mora fora do país e que hoje é casado e até chama dele de tia por causa da escola dominical. Então, queridos, o Evangelho está encoberto para muita gente. E um modo, uma maneira de descobrir o Evangelho para as pessoas é através da evangelização, através do evangelismo pessoal, amados. Um outro testemunho interessante é que um senhor, cuja esposa tinha se convertido em nossa igreja, ele era da Igreja Católica Romana. E nós sempre respeitamos muito as outras denominações. Sempre tratamos com todo respeito. Tanto é que quando eu vou evangelizar, que a pessoa diz que é de uma determinada denominação, eu não entro, só se a pessoa me convidar. Eu passo para outro lugar. Eu pergunto: está satisfeito com o que você está tendo na sua denominação, desde que não seja evangélica, né? Aí a pessoa diz: estou, então eu vou embora e não volto mais. É o respeito que devemos ter com a fé de cada pessoa. E aí, amados,
uma mulher se converteu e o marido dela não ia à igreja, não queria saber de crente. Mas nós estávamos usando uma estratégia para evangelização, que eram os encontros de casais com Cristo nos lares. Foi uma ferramenta muito boa lá na nossa cidade. E aí nós começamos com 2, 3 casais, o grupo era muito pequeno ainda, e eu perguntei para essa senhora da igreja se podíamos fazer na casa dela. Ela falou assim: pastor, vou conversar com meu marido, ele é assim, não sei. Eu falei: não, conversa com ele. Ele tinha uma lojinha de material de construção, eu já tinha ido lá, já conhecia ele, né? Só que ele era arisco, né? Não queria saber. Aí ele falou para ela assim: olha, só essa vez. Acho que ele botou o dedo assim para cima, como eu estou fazendo. Só essa vez, nunca mais. E não me chame para participar. Aí ela ficou feliz, né? Falou comigo: tudo bem. Sabe onde foi o encontro de casais com Cristo? Na área de serviço, um pedacinho do quintal. Tinha 6 casais. Nós fizemos a reunião ali. Irmãos, esse mini encontro, que era feito mensalmente, esse mini encontro resultou na conversão desse homem. Louvado seja Deus. E ele depois deu testemunho, ele contou essa história. Ele não perdeu nenhum dos 22 encontros nos lares que nós fizemos durante 2 anos. E é presbítero da nossa igreja lá, nessa cidade. E assim, amados, o Evangelho vai sendo descoberto pelas pessoas, através da nossa estratégia evangelística. Há muitos anos, quando eu e Deus residimos em Mato Grosso, a 250 quilômetros para frente de Cuiabá, na Amazônia, amados, Deus trabalhava no posto de saúde do sindicato rural. Ela clinicava lá. Era o começo da profissão dela. E também nós estávamos iniciando nossa jornada do casamento. E ela recebeu no consultório um senhor de presumíveis 45 anos, garimpeiro, era uma região de garimpo, e ele tinha um bastão, ele se escorava num bastão, e ele tinha um lado meio paralisado por causa de um AVC, um dano cerebral. E ele entrou no consultório já era 8 da manhã, já com o odor da bebida alcoólica, da cachaça, que usam muito por lá, no interior, por ser uma bebida bem barata. Ele entrou e se sentou. E ele já tinha, aí ele contou a história dele para ela, e na história ela identificou que ele já tinha feito uma consulta com um médico da cidade, e que o médico tinha advertido a ele: se não parar de beber, vai morrer com 6 meses. Eu tinha falado para ele. E ele continuava bebendo. Mas naquele dia, ele chegou em casa e falou para a esposa dele. Uma família muito pobre. Os garimpeiros são muito pobres lá no interior do Brasil. E ele disse para a esposa dele: a doutora lá no posto de saúde falou para eu não beber e me convidou para o culto. Eu vou beber essa meia garrafa de cachaça e não vou beber nunca mais. E eu vou ao culto amanhã. E o culto era numa favela de garimpeiros. Não tinha casa coberta de telha, casa construída, tudo coberta de lona plástica, lona preta, plástica, que eram habitações temporárias. Mas a nossa igreja estava lá. Ele deixa-nos aberto essa congregação, essa missão lá. E à noite tinha 40 pessoas. 20 pessoas levantaram a mão para Jesus, inclusive este homem. E Jesus foi abençoando a vida dele, nunca mais bebeu.
foi abençoando a vida dele, e ele passou a andar de bicicleta, deixou o bastão de lado, o semi-analfabeto, passou a cantar um hino na igreja, eu o batizei, e ele viveu 20 anos, ao invés de 6 meses, 20 anos. O Evangelho estava encoberto para este homem, para esse garoteiro, mas nós chegamos com a palavra de Deus. Irmãos, essa é a razão do projeto OPEC, ensinar a evangelizar. Eu não posso fazer o que vocês podem fazer aqui. Eu e Deus estamos aqui só para um período, uma temporada, para ensinar, para que vocês possam usar essa ferramenta para a glória de Jesus e para descobrir o Evangelho para os seus conterrâneos, para os seus patrícios. Amados, nós tínhamos uma missão no sítio. Não havia, era um pequeno sítio a 5 km da cidade, e nós estávamos ali temporariamente fazendo cultos. Eram 2 sítios, na verdade. E não era muito longe, talvez 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. No domingo, no sábado, nós fazíamos um culto à tarde num sítio. Não entendi. Uma quinta, né? O pastor me ajudou aqui agora. Uma quinta. Lá no Rio tem a Quinta da Boa Vista, né? É uma área preservada. Obrigado. Valeu. Quando os irmãos não entenderam o que eu estou falando, por favor, levante a mão, que eu quero aprender um pouco também o sinônimo, né? Sim, aí vinham os irmãos de um sítio para o outro sítio. Eram todos novos crentes. E aí, um dia, tinha um casal que tinha uma família numerosa, de 13 pessoas. E aí, todos se decidiram por Cristo. As criancinhas novinhas, e todos eram crentes já. E aí, um dia, uma das filhas, a filha mais velha, orou no culto, no outro sítio, na outra quinta, dizendo assim: Deus, liberta meu pai do vício do cigarro. E aí eu ouvi. Aí no outro sábado seria no sítio dele, na quinta dele. E então nós fomos lá. E depois do culto, eu convidei para orar, reservadamente. A gente fazia o culto na sombra de um cafezal, que a casa dele praticamente não existia, e não dava nem para entrar. Aí fizemos o culto, e depois eu chamei para conversar e perguntei sobre o cigarro. Ele disse assim, era um muito pobre também. Ele falou assim: eu fumo há 35 anos, mas não consigo deixar. Eu falei: eu vou orar pelo Senhor, e Jesus vai libertá-lo do cigarro. Aí, no outro sábado, nós voltamos para o outro sítio. Ele foi e falou para mim que não mais fumou. E ele, amados, viveu a vida cristã, às vezes longe da igreja, porque o trabalho exigia, ele morava longe, mas nunca mais fumou e permaneceu firme com Cristo até a morte. Eu já estou quase terminando, mas eu queria falar para vocês como Deus age nessa situação de vício. Ainda em Goiânia, quando estávamos plantando igrejas lá, nós conhecemos uma senhora que fumava há 50 anos. Ela não conhecia Jesus. O Evangelho estava encoberto para ela. E nós começamos a evangelizá-la. E orei por ela, e ela foi liberta do cigarro, nunca mais fumou. A irmã dela fumava há 35 anos. O Evangelho estava encoberto para ela. E ela recebeu Jesus como Salvador. Oramos por ela e nunca mais fumou, amados. E muitos outros testemunhos, né? Nós evangelizamos um homem, amados, que já tinha trocado de esposa 10 vezes. E ele estava na 11ª esposa. E ele se converteu a Cristo, e eu creio que ele foi liberto.
porque ele permaneceu com a mesma esposa sempre. Louvado seja Deus. Então, queridos, Jesus liberta. O Evangelho está encoberto para muita gente aqui nessa cidade. Que está na sua casa, possivelmente na sua casa, talvez na sua casa, entre os seus amigos. E cabe a você evangelizar, para que essa pessoa descubra a palavra de Deus e saiba realmente, venha realmente a conhecer Jesus Cristo. Eu escrevi aqui na lição: Satanás influencia fortemente o mundo às suas obras. Sua ação iníqua tende a crescer nesses últimos dias da igreja na terra. O que pode impedir ou invalidar sua ação são nossas orações e a evangelização. A palavra influência significa o predomínio da sugestão de uma pessoa. O irmão André da Missão Portas Abertas escreveu no livro Evangelização, Desafiando os Limites da Fé: todos podemos influenciar as pessoas, assim como os líderes das igrejas domésticas chinesas o fizeram quando levaram consigo a presença de Cristo à prisão, convertendo os guardas e outros prisioneiros. Se não estamos influenciando os outros, então devemos nos questionar com sinceridade: será que Jesus realmente vive em mim? Falo agora da própria essência do Evangelho. Amados, e quem é que está fazendo esta obra de encobrir o Evangelho às pessoas? Já concluindo, o versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, é o Deus deste século. É contra ele que temos que lutar, em oração, em jejum, em evangelização, para que nós possamos levar pessoas a descobrir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir uma música que o pastor Washington quer partilhar connosco, a propósito disto que acabámos de ouvir. A letra vai estar projetada e nós vamos ouvir a música que vai ser passada aqui no telemóvel, e podemos aprender e acompanhar também na medida do possível. E este é o título que todos precisam saber. Confirme a tua direção, dá luz e proteção a nossa estrada. Em Cristo temos não só o caminho, achamos a razão da caminhada. Cristo é o caminho em que vamos andar. Cristo é a verdade que vai nos guiar. Cristo é a vida que vale viver. Por toda a pátria, todos precisam saber. Não é verdadeiro teu falar, promessas que fizeste no passado. Cumpriste todas com fidelidade, por isso em ti nós cremos, Deus amado. Cristo é o caminho
de certeza e qualidade. E a nossa fé no trabalho, queremos perceber com santidade. Cristo é o caminho em que vamos andar. Cristo é a verdade que vai nos guiar. Cristo é a vida que vale viver por toda a pátria. Todos precisam saber. Podemos cantar tudo junto? Podemos cantar todos? Vamos cantar mais uma vez? Irmão, nós vamos uma alteraçãozinha para poder cantar aqui, né? Porque não dava certo falar Brasil aqui, né? E eu esqueci desse detalhe. Desculpa aí por isso. Fugiu na minha cabeça. Agora, Senhor, contempla a terra portuguesa, que é campo missionário amado gente. Dispõe dos servos teus em toda a pátria, em povo teu a nossa gente. Cristo é o caminho em que vamos andar. Cristo é a verdade que vai nos guiar. Cristo é a vida que vale viver por toda a pátria. Todos precisam saber. Os irmãos podem sentar. Voltamos a palavra do nosso ministério. Todos precisam saber. E realmente, como o pastor dizia no início, Portugal precisa descobrir urgentemente a palavra de Deus. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar um corinho que é uma oração pela nossa pátria, porque, como o pastor disse muito bem, é evangelizar e também é orar e também é jejuar. Então, vamos clamar que o Senhor salve a nossa pátria, vamos orar pelo nosso Portugal, dia após dia, mas também vamos fazer a nossa parte e vamos ir e vamos falar e vamos evangelizar. Minha pátria para Cristo é a minha oração. Minha pátria para Cristo, és a minha perdição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Marcos
referência também aos aniversariantes que tivemos esta semana. Então começamos com o fundo. No início da semana nós temos a nossa irmã Maria Jesus, que está lá atrás, Maria Jesus Ferrão Costa. Depois também temos o Pedro Pescaia, Maria Fernanda Lopes e Maria Fernanda. Não, pronto. Levas-lhe o nosso beijo. A nossa irmã Emília lá na montagem e também o Tiago João Pinheiro. Eu não sei se aqui presente está mais alguém com todos esta semana que passou. Não está nos nossos registros. Não, senão nós somos gratos a Deus por estas vidas que o Senhor ricamente continua a abençoar. Em termos de anúncios, temos então este lembrete que estamos então na reta final de arranque dos acampamentos e por isso nós vamos ter o nosso tempo de preparação das instalações. Portanto, é já no próximo sábado o primeiro dia de trabalho e, portanto, se alguém que ainda não tenha falado com o irmão Pedro Silva, que é auxiliar, já no próximo sábado é hoje mandarem uma mensagem, telefonar para dizer: Pedro, conte comigo. O outro dia será então no dia 9 de julho, também um sábado, para que possamos então deixar o acampamento pronto, para que é exatamente para isto, para as 3 semanas de acampamento, 4 semanas de acampamento que seguem e para quem está a pensar ir até ao acampamento como campista, é apressar-se, porque as vagas vão ficando apertadas e, por exemplo, em algumas semanas já estamos a chegar à data limite para a inscrição. Então, crianças 16 a 23 de julho, adolescentes 24 a 30 de julho, jovens 31 de julho a 6 de agosto e famílias 8 a 13 de agosto. Vamos então também falar sobre o projeto APE, que é já agora no próximo fim de semana, sexta e sábado. Eu penso que será a irmã Dice que irá falar. Vamos também ter aqui uma projeção sobre este projeto. Que alegria, irmãos, vir do Brasil com uma missão de compartilhar experiências em evangelismo e ver essa igreja se fortalecer no evangelismo pessoal, principalmente. E aí nós trazemos o projeto APE com gratidão a Deus que ele está incluído num projeto de uma universidade evangélica brasileira, onde eu sou docente e ministro como professora num curso de medicina, a disciplina de habilidades em comunicação, para que eu pudesse estar aqui com vocês nesse mês de junho, que é mês letivo de aulas na universidade. Eu propus um projeto de extensão no qual está incluído o projeto APE. Então, uma universidade brasileira mandando uma professora que é missionária ajudar o país de Portugal, dar suporte a uma igreja evangélica com um projeto evangelístico. Isso não é um milagre? É um milagre. O Brasil não é um país cristão, não há essa abertura ao evangelismo, mas essa instituição, ela é confessional e ela tem um departamento chamado Unimissões. Eu conversei com o presidente desse departamento e ele me deu essa ideia: faça um projeto de extensão e inclua o projeto APE. Glória a Deus por isso. Então, nós estamos aqui nesse período de 24 a 26 de junho, realizando o projeto APE, que a sigla significa Apoio Evangelístico. O que é que ele propõe a ministrar? Um treinamento em evangelismo pessoal e acompanhado por intercessão missionária, utilizando uma estratégia que é a que nós temos desenvolvido em toda a nossa experiência missionária como casal missionário, que é o uso de cursos bíblicos no evangelismo e no discipulado. O nosso objetivo como projeto é capacitar novos crentes e crentes antigos que tenham interesse em desenvolver o evangelismo pessoal para o crescimento da igreja. A proposta é em acordo com o pastor
pastor Oswaldo, a liderança da Igreja e das Missões, de começarmos na sexta-feira, próxima sexta, no período 19h30 às 21h30, estaremos aqui louvando com hinos missionários, intercedendo por missões e estudando tópicos do curso em 2 aulas. No sábado, de 9 às 12 horas, retornaremos para mais 3 aulas. À tarde, das 14 às 17, outras 3 aulas. E no domingo, às 10 horas, no horário da escola dominical, nós ministraremos a última aula, 9, e encerraremos o curso com entrega de diplomas. Diplomas, tá certo? Ou certificados seria no Brasil. E aí, irmãos, cada pessoa inscrita que frequentar 75% das aulas, ou seja, de 4 turnos de encontros, faltar apenas 1 e participar de 3, terá direito ao certificado. Mas qualquer irmão, mesmo não inscrito, que queira participar em qualquer desses horários, sinta-se à vontade. Teremos a alegria de recebê-lo e ter a sua presença e a sua contribuição conosco aqui. Ficou claro? Quem tiver 75% de frequência, frequentar até 3 desses encontros, não computando carga horária do número de aulas, para simplificar, terá direito ao diploma. Aqui trazemos fotos de um projeto que foi o último que realizamos antes da pandemia, na Igreja Batista em Senador Canedo. Ali estava o esposo de camisa verde e à frente, abaixado, o pastor Wilson, que esteve aqui recentemente, visitando Ponte de Sou. Ele tem um ardor por missões muito grande. Ele que nos recomendou ao pastor da igreja, que é o de camisa com listra vermelha e cinza, a ministrar esse projeto a pé na igreja. Lá tivemos uns 30 participantes. Aí, próxima foto, estão os 2 pastores conosco, o casal missionário. Outra foto. Isso. Mais fotos. Momento de intercessão. Fotos das ministrações durante o curso. E aí? Essa foto foi feita na missão onde nós realizamos o treinamento. Porque na prática do projeto tem 2 aulas práticas de evangelização na rua, que não faremos aqui, não vai ser possível fazer aqui, mas a aula do sábado à tarde e do domingo à tarde. E normalmente no cronograma do projeto, o curso se encerra no domingo à noite, com entrega certificada no domingo. Mas ali nós vamos fazer o treinamento já no sábado à tarde ou no domingo à tarde, não me lembro bem, numa missão daquela igreja anterior que os amados viram. A mesma foto. E aí está a missão em construção ainda, e nós estamos saindo para o trabalho de evangelização, e tem uma pessoa convertida nesse trabalho que está frequentando a igreja. Então, trazemos esses 2 pensamentos, frases. Só um grande amor pode alcançar um grande pecador. E tem um poema que pergunta, de Mirtes Matias: de que tamanho é o teu amor? Abrange tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai? Teu amor aonde vai? É a resposta a esse amor que a nossa ação evangelística se transforma. Cada crente um missionário, amém? Vamos recitar essa frase? Cada crente um missionário. Agradecemos a participação dos irmãos que puderam estar conosco na próxima sexta-feira, às 19h30.
Obrigada. Lançado o desafio, temos também só para anunciar as jornadas experimentais do voluntariado, a cabo da caminhar, então é este desafio para entre 20 de julho e 5 de agosto podermos experimentar também as várias opções de voluntariado que podemos fazer na nossa cidade, entrar em contato com a caminhar para mais informações. Pastor, não sei se haverá outros anúncios então para fazer, por favor. Apenas mais uma vez parabenizar os aniversariantes, né, que Deus abençoe a todos. E quero também encorajar os irmãos a participar das atividades das missões de hoje à tarde, dando apoio então, às nossas missões. E também, na semana 10, vai dar uma palestra dessa abertura, vai para ministrar uma palestra, uma população da Junta de Freguesia de Foros do Armão, no dia 2, é isso, Luiz? Dia 2, sábado, às 19h30. A partir das 19 horas, isso. 19 horas, lá na Junta de Freguesia de Foros do Armão. Então, se os irmãos puderem separar essa data e participar, porque gente atrai gente, né? E seria bom que nós então enchêssemos aquele salão que está sendo cedido, outras pessoas, autoridades, profissionais em várias áreas serão convidados para esse encontro, para essa palestra, e pedimos que os irmãos sejam orar por isso também, né? Para que haja um impacto aí em Foros do Barrão e que essa palestra possa tocar muitas vezes. Está sendo preparado uma atividade da Junta e eles prometeram fazer a divulgação, fazer tudo. Se eu tiver a confirmação e eles não fizerem, nós faremos. Mas acho que devíamos deixar que eles divulguem, que eles convidem a população, como sendo uma atividade da Junta, as pessoas vão com essas autoridades, com o padre, com o médico, com o enfermeiro, consigam dinamizar as pessoas todas. E era bom que alguns evangélicos também tivessem lá. Sim, por isso aqui, pudessem ir. Amém, obrigado, Luiz. Então, olhe por isso, tá bom? Olhe, porque é uma abertura importante, né? Que nós tivemos com a participação da Junta de Freguesia ali, da aldeia de Fora do Armão. Deus os abençoe. Vamos então agradecer pelas ofertas, por favor, ao Diácono João Pedro, que pudesse fazer, e depois estaremos a encerrar o culto do pastor. Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este tempo que estamos passando aqui na Tua presença, Pai. E agradecemos, Senhor, pelo amor que tens por cada um de nós, ó Deus. E agradecemos também por estas ofertas que acabamos por recolher, Senhor, que elas sirvam para o sustento da Tua obra, Senhor, que haja sempre a abastança na Tua casa, Pai. E agradecemos, Senhor, porque é posto no nosso coração este desejo de podermos contribuir, Senhor, com muito que Tu nos tens dado, Senhor, porque realmente reconhecemos tudo o que somos e temos de Ti provém. Agradecemos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos encerrar então o culto desta manhã. No dia 2, essa palestra vai ser à noite, né? No final da tarde, lá em Foz do Arrão. Mas tem um encontro que a Mirce também está organizando aqui na Associação Caminhar para as mulheres. Vai ser no dia 2 durante o dia. Então informe-se, né, depois aí com a Mirce. Se você, mulher, puder participar, vai ser. Ok. A Ana lembrou-me da caixinha das ofertas. E nós hoje não estamos a colocar a caixinha porque fechamos a campanha. Ela já cumpriu o seu objetivo, né, o seu propósito, e através dessas ofertas que os irmãos colocaram na caixinha, nós estamos a abençoar 3 pessoas para participar então do ABS. Queremos agradecer, né, de coração a todos os irmãos que participaram, que Deus recompense a todos. Muito obrigado. A campanha então está encerrada, né? Então, nosso muito obrigado a todos que participaram. Amém. Vamos ficar em pé e vamos então encerrar esse curso. Muito obrigado mais uma vez aos visitantes que estiveram. Voltem mais vezes. Espero que tenham gostado e tenham sido abençoados. Senhor, graças te damos por tudo o que aconteceu aqui nessa manhã, neste lugar, da forma como fomos tocados e abençoados pelo Senhor, através da administração, dos louvores, através da palavra que foi pregada, através, ó Deus, das orações, através dessa comunhão maravilhosa dos teus reunidos.
Graças te damos, Pai, porque fomos recompensados em estarmos aqui. E pedimos agora que nos leves em paz para os nossos lares, que já os teus cuidados, a tua proteção. Pedimos que nos abençoes no restante desse domingo, naquilo que ainda havemos de fazer. E que abençoe também essa semana que se inicia. Possa ser uma semana de paz, gozo, de alegria, de bênçãos. Uma semana vivida na tua presença, debaixo da tua bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Bom, na paz de Deus.